Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Com alegria que nos encontramos no início dessa semana, segunda-feira, para ouvirmos o Santo Evangelho de hoje, que é de São Mateus, capítulo 29, versículos 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Já observo tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu essas palavras, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nessa palavra nós ouvimos o episódio de um encontro de uma pessoa com Jesus, que no final do texto a gente percebe que essa pessoa é rica e que apresenta uma questão séria. A gente pode perceber nesse homem um desejo sincero: o que posso fazer para ter a vida eterna? O que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E dirigindo-se a Jesus como mestre, ou seja, reconhecendo alguém ali que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria diferente dos outros, mas em compensação, em relação aos discípulos, diferencia-se, porque os discípulos sempre se referem a Jesus como Senhor. Então aqui já pressupõe um relacionamento diferenciado. Este homem se dirige a Jesus como mestre, como alguém que tem um conhecimento, uma sabedoria de vida e, portanto, ele vai até Jesus. E aí, no seu desejo, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna, a gente pode olhar ali o desejo de muitas pessoas que possuem fé, que querem viver em comunhão com Deus. Olhemos para a resposta de Jesus: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. 6 respostas que Jesus dá, 6 caminhos que Jesus mostra para aquela pessoa e que a gente observa. No primeiro momento a gente observa que vem do Decálogo, são referências aos 10 mandamentos. Jesus retoma os elementos dos 10 mandamentos e apresenta aquele jovem, aquele homem. E aqui a gente deve refletir bem sobre isso, nesse primeiro momento, nessa resposta que Jesus dá. Vamos lá então. Não cometerás homicídio. Não matarás. Creio que seja algo muito importante para nós cristãos compreendermos, em função dos tempos em que vivemos, este sentido do ensinamento de Jesus. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, porque toda vida é dom de Deus. E em tempos em que vivemos, na exaltação das armas, que as armas devem ser liberadas, de que devemos matar o outro, ou que bandido bom é bandido morto, ou seja, em tempos em que a gente demoniza quem erra e queremos que o outro pague com a vida, olhar para esse mandamento
mandamento de Jesus, não cometerás homicídio, é, irmãos e irmãs, profundamente provocador para nós cristãos, porque atualmente somos nós cristãos que estamos defendendo essas coisas. Jesus em toda a sua vida veio salvar e não condenar, e nós cristãos estamos querendo condenar. Devemos refletir, será que estamos trilhando o caminho da vida eterna quando defendemos essas coisas? Outra resposta de Jesus: não cometerás adultério. Uma realidade que infelizmente é muito presente na nossa sociedade, aonde na mentalidade do mundo, e que infelizmente muitos cristãos deixaram envolver por isso, faz o que te dá vontade, realize os seus desejos, não deixe o seu parceiro ou sua parceira saber. Se ele não souber, não tem problema. E aí vive-se o relacionamento falso, vive-se um relacionamento ambíguo, aquilo que muitas das vezes foi jurado no altar é deixado de lado e se esquece do projeto de Deus para o homem e para a mulher, do projeto sagrado que é o matrimônio, em função de faça o que te dá vontade, só não deixa a pessoa saber. O cristão que vive assim, será que está trilhando o caminho do reino, o caminho da vida eterna? Não roubarás, não levantarás falso testemunho. Dois elementos também muito importantes: não roubar e não levantar falso testemunho. O não roubar, creio que seja mais compreensível para muitos cristãos, mas o não levantar falso testemunho, em época que estamos vivendo, por exemplo, envolvidos, melhor dizendo, pela internet, nas grandes relações que construímos pelas redes sociais, e em época que temos falado tanto sobre fake news, como nós cristãos temos compartilhado notícias em que nem sabemos se é verdade. Vamos difamando pessoas, vamos compartilhando notícias para denegrir fulano ou ciclano, da direita ou da esquerda. Estamos levantando falsos testemunhos, irmãos e irmãs. Muitas das vezes não procuramos saber se aquilo é verdadeiro ou não. Simplesmente compartilhamos. Então, nos deixamos envolver por essa rede de ódio que estamos envolvidos. E nós, cristãos, estamos levantando falso testemunho. Será que estamos trilhando o caminho do reino quando nos deixamos levar para essa onda do mundo ou agimos de uma forma semelhante? Esquecemos de que somos irmãos e irmãs e de que precisamos ter o olhar de Deus para as pessoas, que é o olhar de quem tem compaixão e de quem quer salvar o outro. Claro que não devemos comungar com o erro, nem com as injustiças. Faz parte da vida cristã a vocação profética de denunciar as injustiças, mas que a denúncia seja verdadeira, seja basada na verdade e não no que a gente acha ou no que a gente se deixa influenciar pela onda dos meios de comunicação que muitas das vezes são manipulados. Temos esse senso crítico para percebermos isto? Honra pai e mãe, Também compreendemos bem este mandamento, mas muitas das vezes é um mandamento em que nós deixamos de vivenciar porque queremos fazer o que nos dá vontade e não viver em comunhão com nossos pais, ou utilizamos a desculpa de que somos de gerações diferentes, e somos realmente,
mas como viver essa realidade sem desrespeitar nossos pais e mães. Numa sociedade em que o idoso, o velho, deve ser descartado, deve ser deixado de escanteio ou colocado, Não, cuidar para quê? Coloca nos asilos, nessas casas que existem. E nós cristãos cortamos muitos desses relacionamentos e esquecemos de viver este mandamento. Movido pela onda da sociedade que privilegia a eterna juventude e que o idoso ou velho é descartável. Como estamos agindo com os nossos pais e as nossas mães, com os nossos idosos? E ama teu próximo como a ti mesmo. Vivemos uma era movida pelo ódio. E o Papa Francisco tem tanto nos alertado quanto a essas questões. O ódio que nos rodeia, a indiferença que nos rodeia, a globalização da indiferença que o Papa Francisco tanto tem nos alertado. Nós estamos neste meio, irmãos e irmãs. E quantos cristãos estão repetindo em suas vidas essa dinâmica da indiferença e do ódio? Que precisamos refletir bem como estamos vivendo nesses mandamentos que Jesus nos apresenta como caminho para a vida eterna. Nós cristãos nos deixamos influenciar demais pelos valores da sociedade humana e vamos relegando para o escanteio, vamos deixando para lá o que Jesus nos ensina. A nossa sociedade não valoriza mais o ensinamento de Jesus e muitas das vezes nós cristãos estamos nos influenciando por isso. Depois, continuando o texto bíblico, o jovem diz: observa tudo isso, mas o que me falta ainda? Olha, nós nunca estamos prontos. E aí Jesus diz: se queres ser perfeito, olha uma condição a mais, olha algo a mais que Jesus nos apresenta agora como caminho de perfeição, como caminho de certeza de estarmos indo para a vida eterna. Vai, vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Qual o critério que Jesus apresenta agora então? Uma realidade de, enquanto alguns têm muitos, outros são pobres. Jesus nos apresenta agora essa realidade, essa discrepância na sociedade humana. Riqueza de uns e pobreza de outros. Outros que muitas das vezes são privados daquilo que lhes é digno por direito. Então Jesus nos apresenta como caminho da perfeição um olhar agora para a realidade humana e que nos faz identificar pessoas como nós, que são injustiçadas. Enquanto que alguns têm muito para viver, manter o seu status, o seu luxo, outros são privados até do que lhes dá dignidade para viver, às vezes uma habitação digna, um salário honesto, um emprego para sobreviver dignamente. Então agora Jesus nos convida a olhar para essa realidade, irmãos e irmãs, e percebermos: se queremos ser perfeitos, não podemos ser indiferentes a essa realidade social. Vai, vende o que tem, dá aos pobres, ou seja, olha só, ajuda a quem precisa. E depois segue-me. Então Jesus apresenta uma nova realidade de vida em que Ele nos chama para fazer parte, que para isso exige de nós um discipulado, tornarmos-nos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Discipulado que nos insere numa nova realidade de vida, onde vamos nos empenhar para o quê? Como Jesus se empenhou,
para que todos tenham vida e vida plenamente, que todos tenham, portanto, o que lhes é necessário para viver bem. Essa nova realidade de vida que exige mudança, por isso vender o que tem, dar aos pobres. Olha só, né? Nos empenharmos pela dignidade da vida humana. Hoje muitos irmãos e irmãs vão falar que isso na igreja é comunismo. Vão falar que a igreja está deixando de viver o evangelho para ser comunista ou para ser de esquerda. Não, não tem nada disso. Esse discurso dentro da igreja é para querer abafar aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Jesus nos ensina. A igreja não está preocupada com partido político, direita ou esquerda. A igreja está preocupada com o evangelho. A igreja discípula de Jesus é formada por comunidade de homens e mulheres discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, faz parte dessa comunidade essa realidade. Olhar ao nosso redor e ver quem está necessitado e nos empenhar pelo bem dessas pessoas. Caminho de perfeição, caminho de certeza de ressurreição. É o caminho que Jesus nos mostrou com a sua vida, com o pobre, com o idoso, com o órfão, com a viúva, com o leproso, com os doentes. É a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Mês que vem estaremos no mês da Bíblia. Vamos nos preparar, que vamos estudar o livro de Deuteronômio. Em breve nós vamos oferecer na paróquia a nossa forma, né, de estudar esse livro tão rico. E vamos perceber como a vida de Jesus também está muito baseada no livro do Deuteronômio. Então, irmãos e irmãs, para concluir, quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque possuía muitos bens, era rico, era apegado às riquezas, não foi capaz de se despojar, de abrir mão em prol do bem do outro. A sua segurança de vida estava nas suas riquezas, não na fé em Deus, não na divina providência. E este apego às coisas materiais não deixou se tornar discípulo de Jesus, não deixou mudar de vida, não deixou fazer parte dessa nova comunidade que exige mudança, exige abrir mão. E nós hoje, como estamos? Reflitamos isso tudo. E ao som da Ave Maria que está começando a tocar agora aqui na igreja, vamos então pedir à nossa Mãe que nos ajude a viver essa realidade com coragem, com fé verdadeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira para vocês todos. Fiquemos na paz de Deus e busquemos viver o Evangelho na sua radicalidade com alegria. Um abraço fraterno a todos.